Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês e hoje eu gostaria de falar com vocês de uma palestra muito interessante que eu tenho sobre um livro que eu lancei ainda em 2009 chamado Casei com Meu Cliente. Este livro foi fruto de uma experiência muito interessante. Em 2009 eu vendia publicidade para uma rádio quando tomei conhecimento da experiência de um vendedor norte-americano chamado Zig Ziglar. E esse vendedor fazia o seguinte: ele, quando chegava com um cliente e fechava um contrato, ele tirava da sua pasta um papel impresso, papel mais durinho, tipo cartolina, papel verger, ele tirava uma certidão de casamento. E naquela certidão estava escrita ali algumas frases dizendo que ele, a partir daquele dia, se casava com aquela empresa. Então havia um espaço em branco, ele colocava o nome da empresa, assinava e entregava para o dono da empresa, ou para o comprador, ou para o gerente, e dizia o seguinte: a partir de hoje eu estou casado com a sua empresa. E eu achei aquilo muito interessante. E decidi aplicar essa experiência na minha vida. E eu vendia para empresas na época, né? Os meus clientes eram supermercados, padarias, sapatarias, lojas da farmácias, eu trabalhava diretamente com essas empresas. E então eu comecei a implementar esse expediente. Quando eu fechava um contrato, eu tirava da minha pasta um papel com a certidão de casamento. O dono da empresa dizia que a partir daquele dia eu estava casado com aquela empresa. O interessante é que quando eu entregava essa certidão de casamento, o empresário olhava para mim com um olhar meio espantado, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Então eu assinava, colocava o nome da empresa, eu então tinha que convidar o empresário para nós conversarmos um pouco sobre aquilo, porque se ele não entendeu, eu tenho que explicar, não é verdade? Então eu começava a explicar para ele e a minha maneira de explicar era perguntar para ele: o que é o casamento para você? Então a pessoa falava, né? Casamento é uma relação, né? Duas pessoas e que existe cumplicidade, existe amor, existe parceria, existe interesse, existe respeito. Cada um falava uma coisa. E eu saía daquela sala, daquele momento em que foi assinado o contrato, e pegava o meu telefone celular e gravava tudo aquilo que nós havíamos conversado. Durante 3 meses eu fiz isso, 3, 4 meses eu fiz isso. Depois eu transcrevi tudo isso que eu havia dito, pronto, o livro nasceu. E quando eu comecei a colocar aquilo no papel, eu comecei a perceber que existia uma relação muito interessante entre o casamento e a relação entre uma empresa e o seu cliente. E foi uma coisa assim muito legal, porque me chamou a atenção. Porque no princípio eu comecei a fazer aquilo porque eu queria ser diferente. Eu queria chamar a atenção do meu cliente utilizando a experiência de um vendedor de sucesso como o Zig Ziglar. Só que eu percebi algo muito maior, que era as semelhanças que existem entre o casamento e o relacionamento entre a empresa e o vendedor. E talvez a mais interessante e a mais importante que nós podemos destacar é o que a empresa quer com o vendedor, com o seu cliente. O que a empresa pretende? A empresa pretende ter um relacionamento breve, um relacionamento longo com esse cliente. A mesma coisa acontece no relacionamento humano. Quando alguém quer ter um relacionamento curto, um relacionamento longo. Aí eu lembrei da minha juventude, né? Você quer o quê? Ficar ou namorar? Ficar, na minha época de jovem, era aquele relacionamento breve. E ainda é, isso ainda existe nos dias de hoje. Começou lá na minha época e continua até hoje. Né? Então ficar é o quê? Ficar é você ter um relacionamento ali de algumas horas, alguns minutos às vezes. Né? Muitas vezes esse relacionamento não implica em sequer saber o nome da pessoa. Eu tinha um colega que ele dizia, né? Ah, Cícero, eu vou dançando, vou me aproximando da menina. Se ela não achar ruim, eu fico. Eu falei, mas você não sabe nem o nome dela? Nem o nome dela eu sei. Eu falei, pois é, ficar é isso. E tem muita empresa que faz isso nos dias de hoje. Né? Aliás, a maioria das empresas do comércio, especialmente do interior, adotam esse expediente. A pessoa chega na empresa, compra o produto, paga à vista e o vendedor não sabe nem o nome da pessoa que comprou. Resultado: perdeu aquele cliente porque ele vai embora. E aí, como é que vai ser? Se ele voltar, ótimo,
mas a empresa não tem nenhuma possibilidade de ação ativa com relação a esse cliente, porque não tem banco de dados de clientes que compram à vista. E qual que é o banco de dados das empresas hoje, aqui no interior, né, as pequenas empresas? É um banco de dados de pessoas que compram fiado, que compram a crédito. Agora, quem compra à vista e quem compra no cartão de crédito, as empresas não têm mais banco de dados. E isso é um perigo muito grande, porque com o passar dos anos, a tendência é das pessoas cada vez mais utilizarem o recurso do dinheiro de plástico, do cartão de crédito. E daqui a pouco as empresas simplesmente não terão mais banco de dados. Porque se não faz banco de dados de quem compra à vista e de quem paga no cartão, vai fazer banco de dados de quem? De quem compra a crédito, lá no crediário, aquela coisa mais antiga, não vai ter banco de dados de ninguém. Não é? Então, é uma coisa que nós precisamos de pensar. Nós vamos parar de fazer banco de dados? Não podemos. Muito pelo contrário, nós temos que nos interessar pelo nosso cliente. A empresa não pode, em hipótese alguma, querer ter um relacionamento curto com o seu cliente. Ela precisa ter um relacionamento longo, duradouro, lucrativo. E aí, nessa perspectiva, nessa analogia, a empresa tem que casar com o cliente. Casar com o cliente é o quê? É ter um relacionamento duradouro, lucrativo e vantajoso, acima de tudo, para ambas as partes. Esta é a proposta de casar com o cliente. É não querer simplesmente ficar, ter aquele relacionamento breve, relacionamento sem compromisso algum, mas é casar, é se interessar pelo cliente de maneira profunda, saber os detalhes da vida dele. Isso começou a me chamar a atenção. E eu comecei a perceber a beleza que existe nesta analogia. Quando a empresa quer casar com o seu cliente, ela conhece o seu cliente. Olha que coisa interessante. Eu tenho 6 irmãs e eu lembro perfeitamente de uma das minhas irmãs comentando sobre o seu namorado. E ela dizia que o namorado dela simplesmente era uma pessoa maravilhosa, porque ele só faltava adivinhar os pensamentos dela. Ela não sabia, mas ele conversava comigo. E ele me perguntava, por exemplo, que música que ela gostava de ouvir, que comida que ela gostava de comer, que lugares ela gostava de frequentar na cidade. E eu falava com ele, né? Passava as informações para ele. Amigo, gente boa, conhecido meu, gostava dele, veio a se casar com ela, inclusive. Né? E aí o que acontece? Ele tinha informações privilegiadas para ter esse relacionamento com a minha irmã. E foi um relacionamento de muito sucesso e muito duradouro e, acima de tudo, lucrativo. Foi um relacionamento feliz. Mas, no princípio, ele, para começar esse relacionamento, ele precisou de informações privilegiadas. E a mesma situação precisa de acontecer quando a empresa ela quer ter um relacionamento duradouro com o seu cliente. Ela precisa se interessar por ele. Ela precisa de conhecer o seu cliente. Ela precisa de ter estas informações. Saber onde ele mora, saber se é casado, solteiro, se é casado, o nome da esposa, dos filhos, aniversários, para poder trabalhar. Isso é o básico que nós precisamos fazer. Saber quais são os hábitos de consumo desse cliente, que tipo de produto ele gosta de comprar. Se eu trabalho vendendo, por exemplo, sapatos, eu tenho que saber que tipo de sapato esse cliente prefere. Se eu trabalho vendendo joias, eu tenho que saber quais são as preferências desse cliente quanto a joias. Se eu trabalho vendendo, por exemplo, supermercado, eu preciso saber quais são as preferências desse cliente quanto aos produtos. Às vezes ele é uma pessoa que gosta de produtos mais naturais, né, que gosta de produtos orgânicos, ou que gosta de produtos voltados mais para a linha de saúde, essa coisa mais saudável, da linha fitness, por exemplo, podemos citar. Então, sabendo disso, nós começamos a atender esse cliente nesse ponto. E aí ele começa a sentir o quê? Parece que essa empresa adivinha o que eu penso. Né? Mas não é adivinhar o que pensa, é conhecer esse cliente, é ter um relacionamento mais profundo com relação a esse cliente. E aí nós começamos a solidificar, a construir uma relação duradoura com esse cliente. Isso é importante porque, como no casamento, a relação entre uma empresa e o cliente precisa de haver esse componente extraordinário que é o componente da atração. Nós precisamos de atrair o cliente para a nossa empresa. Nós precisamos de fazer com que o cliente tenha vontade
Não apenas de ir à empresa, mas principalmente de voltar. E quando eu começo a demonstrar para o cliente que eu estou interessado nele, que eu estou preocupado com ele, que eu quero entender e atendê-lo, eu então começo a dar motivos a ele para que ele retorne a mim. Se eu conseguir fazer isso, eu vou dar um passo importante numa direção muito legal, que é a direção da conquista. Eu então estaria conquistando esse consumidor como cliente. Ele deixaria de ser apenas um consumidor solto dentro do contexto da economia para ser um cliente da minha empresa, para ser alguém que leva a minha empresa em consideração nos momentos em que ele pretende fazer a aquisição de um produto. E aí esse cliente, ele passa a ser, para mim, como empresa, extremamente importante. Quando eu conheço esse cliente, quando eu começo a ter intimidade com esse cliente, eu começo então a agir sobre esse cliente. Eu começo, por exemplo, a enviar para esse cliente ofertas específicas para eles. Por quê? Porque eu conheço esse cliente. Eu sei muito bem quais são os hábitos dele, o que ele gosta, onde ele mora. Então eu sei, por exemplo, que ele gosta de fazer caminhadas. E se ele gosta de fazer caminhadas, ele gosta de um tênis de uma determinada característica. Um tênis que suporta fazer longas caminhadas. E se eu sei disso, eu posso, por exemplo, convidá-lo para vir até a loja para conhecer os lançamentos que nós tivemos nessa coleção. E isso é muito interessante, porque o cliente gosta disso, ele se sente valorizado com isso. E para que eu faça isso com sucesso, eu preciso conhecer profundamente os hábitos do meu cliente. E isso só acontece quando eu tenho intimidade. E intimidade, para que ela exista, eu preciso casar com o meu cliente. Eu preciso de me aproximar dele por um prazo maior, porque aí eu vou conseguir conhecer esse cliente. É impossível o cliente chegar na loja e eu com 5, 10 minutos de conversa pegar o cadastro dele completo. Isso não existe. As pessoas não gostam disso, não é? O dia a dia é isso que nós encontramos. As pessoas não gostam mais de fazer aquele cadastro. Então, às vezes, o cadastro inicial, nós temos o quê? Apenas o nome, o endereço da pessoa e um telefone. Esse é um cadastro inicial. E, às vezes, dentro daquilo que foi o atendimento, eu consigo identificar o hábito de consumo dessa pessoa. Se ele estava procurando, por exemplo, um relógio esportivo, eu posso colocar ali no meu cadastro inicial que o gosto dele é por relógios que têm a característica de serem relógios esportivos. Isto nós fazemos num cadastro inicial, já que o cliente não tem, né, muita paciência para fazer aqueles longos cadastros que nós gostaríamos que eles fizessem. Né? Então, eu tenho esse cadastro inicial, eu já começo a me relacionar com esse cliente. Se a venda for feita, independente da condição, aí eu faço um cadastro mais aprofundado. Aí eu vou saber, por exemplo, se a pessoa é casada, se a pessoa tem filhos, o aniversário dos filhos, o aniversário da esposa, o aniversário de casamento. Observe que eu estou tocando aqui alguns pontos, não vou tocar em todos naturalmente, mesmo porque todos nós já conhecemos um cadastro de cliente, mas por que eu toco nesses pontos? Porque são pontos importantes para que nós possamos agir ativamente para promover a venda, para promover a vinda, o retorno desse cliente à loja. Então, se eu sei, por exemplo, que a esposa dele faz aniversário no dia 1º de setembro, eu posso agir anteriormente a essa data para promover uma venda para esse cliente. Dependendo do produto que eu vendo, isso vai ser muito fácil até. E, na verdade, esse cliente pode até agradecer no final da história por nós lembrarmos a ele que o aniversário da esposa dele é naquela semana. Não tem nada mais desagradável, tem que esquecer a data do aniversário da esposa, a data do casamento, não é? Isso é muito desagradável. E a maioria de nós já fez isso. A maioria de nós já esqueceu, né, uma data importante na vida do cônjuge, de um amigo, né, de um familiar. Isso é comum. E quando alguém nos lembra, isso é muito importante. Isso realmente nos salva em alguns momentos. Casar com o cliente é ter um relacionamento de longo prazo. E para isso o cliente precisa perceber que nós temos uma relação de cumplicidade.
Ninguém permanece casado por muito tempo quando percebe que não há uma relação de cumplicidade. Quando começa a perceber que a relação que existe entre ela ou ele e o seu cônjuge não é uma relação de extrema cumplicidade. E ser cúmplice é contribuir para o sucesso do outro, é ajudar o outro, é querer que o outro seja feliz também. Isto nós podemos dizer que é cumplicidade, é ser cúmplice do outro. Da mesma forma, o cliente ele só vai se tornar uma pessoa frequente na empresa, comprando recorrentemente na empresa, quando ele perceber que a empresa tem por ele ou por ela uma relação de cumplicidade. Não está apenas preocupado em ganhar aquele dinheiro momentâneo, mas existe um interesse muito maior de ter uma relação de longo prazo, né? Uma relação de lucratividade para ambas as partes. Esta cumplicidade ela é interessantíssima quando nós conseguimos passar para o nosso cliente que nós queremos ter essa relação de cumplicidade com ele. E aí nós dois começamos a ganhar. O cliente ganha porque nós temos realmente o interesse de ter com ele uma relação de cumplicidade e a empresa ganha porque esse cliente vai comprar mais vezes dela e vai naturalmente trazer mais lucros para a empresa. A grande proposta desta palestra é promover este relacionamento duradouro, este relacionamento lucrativo entre a empresa e o seu cliente. Entretanto, nós temos que entender que nem todo relacionamento ele é eterno, né? Os nossos pais muitas vezes tiveram relacionamentos que foram até o final da vida, mas hoje é muito comum que os relacionamentos eles terminem, até mesmo com uma certa brevidade. E isso não tem mal algum nisso, nós não condenamos e nem valorizamos os relacionamentos longos. Isso aí acontece, faz parte da vida, especialmente da vida moderna, né? Mas nós temos que tentar ter com os nossos clientes relacionamentos mais longos possíveis, porque isso é que vai trazer lucro para a empresa. Observe só a dificuldade que é para um jovem ou para uma jovem conquistar um namorado ou uma namorada. Não é algo simples, é algo complexo. Não é? Você tem que conhecer a pessoa, você tem que se aproximar, você tem que conversar, você tem que estabelecer um relacionamento. Mas uma vez realizada essa aproximação, esse namoro começando, as coisas ficam muito mais fáceis. Não é? Existe já, a conquista já foi estabelecida. E é isso que nós precisamos de entender que precisa de acontecer dentro das empresas, né? Nós conquistarmos o cliente não é fácil, exige um gasto de energia muito grande, né? É por isso que é muito mais interessante nós mantermos esse cliente comprando da gente, nós mantemos esse relacionamento ativo, saudável, do que nós temos que ficar todos os dias conquistando clientes. Não é fácil, não é? E por isso que eu valorizo o casar com o cliente. É por isso que eu acho que é importante a gente, como empresa, ter clientes que olhem para nós e que percebam que nós temos um interesse muito sincero com relação a eles. E nós queremos sim queremos sim que eles tenham sucesso, que eles sejam felizes. Entretanto, o casamento pode chegar ao fim. Temos inclusive um texto de Vinícius de Moraes que diz, né, que o amor ele seja eterno enquanto dure. Então nós precisamos de ter em mente que muitas vezes nós vamos perder o cliente, mas nós não podemos ficar presos a perder o cliente. Precisamos de tratar esse cliente como se ele fosse um cliente que nunca vai nos deixar. Esse talvez seja o grande segredo da relacionamento entre empresa e cliente. Porque quando nós tratamos o nosso cliente como aquele cliente que vai sempre comprar com a gente, que vai estar sempre do nosso lado, vai estar sempre nos apoiando, sempre nos ajudando, né, nesse mercado através da sua relação comercial, nós então temos uma relação muito mais profunda com esse cliente. Porque nós queremos acreditar que ele vai ficar para sempre. Mas claro que ele não vai. E nós temos consciência disso. Um dia ele vai deixar de comprar. Mas outros virão. Outros virão para comprar conosco. E essa consciência, ela precisa de estar sempre na nossa mente. O relacionamento, ele não vai ser eterno,
mas nós precisamos de viver como se ele fosse eterno.